Bom dia, queridos irmãos. Alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia a você que está em casa. Amada igreja, quero compartilhar com vocês o texto de Efésios, capítulo 4. Vamos ler então, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus Todo-Poderoso nos faça entender e aplicar a sua palavra. A nós que aqui estamos no templo e a você que está nos assistindo em casa. E viver de modo digno da vocação é o tema, com base nesses 4 versículos que vamos estar tratando com os irmãos nesta oportunidade. Precisamos viver hoje e agora conforme aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, para que de tal forma eu e você, a igreja do Senhor, que somos nós, possamos estar caminhando, andando, praticando, vivenciando a vontade do Senhor com a vocação que fomos chamados. Pegue esta expressão: cumprir a vontade do Senhor com a vocação que fomos chamados. Vocação esta revelada a todas as pessoas que conhecem a Deus e são chamados por este mesmo Deus. Paulo, quando escreve sobre este tema, no capítulo 4 da sua carta aos Efésios, ele afirma: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo de número 1 do capítulo 4. Que andeis como é digno da vocação. Portanto, irmãos, qual é o significado de viver de modo digno desta vocação? Tornamo-nos dignos desta vocação quando somos verdadeiramente chamados pelo Senhor e aceitamos e dizemos sim para este chamado. Se você ouviu o chamado do Senhor e ainda não disse sim, é preciso dizer sim. Sim, o eis-me aqui, para que possa realmente ser alvo da ação de Deus na vida de vocês, na minha vida, na vida de nós, a igreja do Senhor. Então, algumas interrogações são interessantes. A primeira: como vivemos diante do chamado? De que maneira eu tenho vivido diante deste chamado? De que forma eu tenho me comportado em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na sociedade, nas nossas relações múltiplas? De que maneira eu tenho praticado este chamado? Tenho valorizado este chamado? A outra interrogação seria esta: e por que temos que viver este chamado? Como temos vivido e por que tenho que valorizar e por que tenho que me preocupar com o fato de viver este chamado? Quero chamar a atenção dos irmãos para um aspecto interessante e importante. Nós temos que entender que não depende do meu esforço, do esforço de cada um de nós. Não depende da nossa dedicação, no sentido de alcançar propósitos. Mas
entender que a expressão da nossa vocação depende do que Deus fez e faz. Depende do nosso entendimento daquilo que Deus fez e tem feito. E como Ele nos deu esta capacitação de viver este chamado. Dê uma olhadinha no texto de Ezequiel, capítulo 11, no versículo de número 19 e 20. Nós podemos entender a promessa de Deus para o seu povo na leitura deste texto. Quando o Senhor dá a Ezequiel a seguinte palavra: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro de vocês. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andes nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aqui está exatamente, irmãos, aquilo que o Senhor quer que entendamos para que estejamos no centro do chamado do Senhor. Em Cristo, queridos, nós temos o cumprimento desta promessa de Ezequiel. No novo nascimento, nós recebemos de Deus um novo coração. E a gente canta isto, né? A gente louva ao Senhor porque Ele nos deu um novo coração. No novo nascimento, nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, que vem e habita. A partir do novo nascimento, o meu espírito, o seu espírito, o espírito de todos nós, a igreja do Senhor, é vivificado, fortalecido. E através do novo nascimento, desse novo coração que é implantado em nós, somos reconciliados com o Pai. A nossa reconciliação acontece com o Pai, porque um dia o pecado nos afastou, e agora por meio de Jesus somos reconciliados com o Pai, e colocados na sua presença, somos encaminhados à presença do Pai, para viver e agradar aquele que nos chamou, e para andar segundo o seu coração. Então, o significado de viver de modo digno desta vocação é estarmos exatamente compreendendo que o nosso andar e o nosso caminhar precisa ser segundo o coração do Pai, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, a vontade daquele que nos chamou e nos vocacionou. Seguindo, versículos 2 e 3, agora de Efésios 4. Viver de modo digno é viver de maneira a nos tornarmos exatamente dignos desta vocação. É viver como Paulo escreveu nos versos 2 e 3. O verso 2 e 3 mostra a direção para nós daquilo que Deus espera e como Ele deseja que vivamos. Verso 2, com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Há palavras aqui, irmãos, que expressam exatamente a dignidade da nossa vocação. Em que está baseada a dignidade da nossa vocação, ou do nosso chamado? Segundo estes dois versículos, significa viver em humildade. E viver em humildade implica no relacionamento e dependência completa de Deus.
A nossa relação com o Senhor, de dependência, precisa ser plena, completa. Significa viver compreendendo o nosso estado de miserabilidade diante de Deus. Ou seja, nós somos pequenos diante dele, por isso dependemos dele. Dependemos do Senhor. Dependemos da misericórdia do Senhor. Dependemos do amor do Senhor. Dependemos dos cuidados e do zelo do Senhor. A outra característica aqui nos versos 2 e 3 do capítulo 4, que nos mostra a dignidade da nossa vocação, é a palavra manso, mansidão. Faz-me lembrar exatamente as bem-aventuranças do Senhor Jesus, que diz que bem-aventurados mansos de espírito. E mansidão, sem dúvida aqui, quer trazer para nós a ideia de total entrega de nossas vidas ao Senhor. Sabendo que Ele tem tudo sob o seu controle. A entrega total é o esvaziar-se de si mesmo, é o quebrantamento. Por isso nós somos comparados às ovelhas, que as ovelhas elas são naturalmente submissas. E aquele que realmente se coloca diante do Senhor e recebe a salvação, ele é naturalmente submisso ao Senhor. E a característica desta submissão é a mansidão. A mansidão, o esvaziar-se de si mesmo. Mas nós podemos também entender a mansidão no trato, a mansidão no convívio, em casa, na igreja e em qualquer lugar. A maneira como nós nos tratamos precisa ser de forma mansa, como o Senhor nos ensina, como dignidade da nossa vocação. A outra expressão aqui de Paulo escrevendo aos Efésios é longanimidade. Esta é a capacidade recebida de sermos tardios em julgar e condenar as pessoas. Ser longânimo, às vezes, é dito por alguns que ela é sinônima de paciência. Eu costumo dizer que ela é muito mais do que paciência. Ela vai além do exercício da paciência, ela precisa da paciência também. Mas a longanimidade está na capacidade que recebemos do Senhor de ser tardios em julgar e condenar, entendendo que o juiz é o Senhor. Não significa dizer que nós não vamos estar ao lado das pessoas para ajudá-las, né, na sua correção, no seu levantar. Que, aliás, há uma expressão bíblica que a gente às vezes se confunde. A gente acha que a palavra exortação que está na Bíblia signifique exatamente julgar. Não, a palavra exortação, segundo a Bíblia, significa ajudar a levantar. E esse exercício, irmãos, de ajudar a levantar, precisa de muita longanimidade. E a longanimidade faz parte da dignidade da nossa vocação. Somos vocacionados pelo Senhor para uma vida de mansidão e para uma vida de longanimidade. Que Paulo vai expressar na palavra seguinte, logo depois desta: suportar. Suportar estar associado a ajudar, a ser apoio uns dos outros, irmãos. E como nós precisamos neste tempo de ser apoio, de ser vidas que estejam apoiando pessoas que estão passando por tremendas dificuldades neste tempo, e apoiar também nas fragilidades dos outros, do meu companheiro, do meu irmão. Suportar parece algo que precisamos muito praticar neste tempo, né?
sido terrivelmente perseguida. Suportar, inclusive, a perseguição deste tempo. E a perseguição deste tempo na igreja, no Ocidente, principalmente no tempo que estamos vivendo, diferente das regiões onde o Islã persegue ferrenhamente as igrejas do Senhor, a perseguição aqui ela é quase que disfarçada, mas existe. Porque é uma perseguição ideológica. E por isso nós precisamos ter a sabedoria do Senhor para passar por isto, suportando isto, mas não se deixando abalar e nem ser vencido. Mas suportar, ajudando os nossos irmãos a estarem prontos a viver a sua fé, a fé que o Senhor nos chamou e nos vocacionou. A outra expressão de Paulo aqui, nesses versículos 2 e 3, o preservar da unidade. Ou seja, a igreja precisa se sentir como um corpo, e é isso que Paulo diz aqui. E este corpo unido. Mais adiante nós vamos ver que somos membros deste corpo. Mas neste momento, a ideia aqui é que sejamos conscientes da necessidade de cada um de nós lutar pela preservação da unidade da igreja. Requer de nós o empenho de sermos diligentes, né, em preservar esta unidade, colocando o propósito de Deus acima dos nossos interesses e até mesmo acima das nossas vontades e dos nossos sonhos. Os nossos sonhos, ele não diz que a gente não possa ter sonhos, também Deus nunca disse que a gente não possa ter vontades. Deus também nunca disse que eu não precisa ter algum propósito. O que ele me ensina é que a minha vontade, o meu propósito, precisa estar aliado com a vontade e o propósito dele para a minha vida e para a igreja. Inclusive, irmãos, no que tange ao entendimento que temos da vontade de Deus. Qual o entendimento que eu tenho da vontade de Deus? Nós precisamos compreender que temos que ajudar a trazer este entendimento àqueles que estão, de alguma forma, não é? Com os olhos escurecidos e não perceber que é necessário se submeter à vontade do Senhor. Seguindo aqui no texto, agora do versículos 4 a 6, a compreensão da dignidade da nossa vocação no viver entendendo que somos um corpo. Por isso eu disse que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Um corpo. Uma unidade em Jesus, é isto. Olha aí o versos 4 e 6, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Este é o significado da unidade, irmãos. Entendemos que a expressão um só é propósito de Deus para a sua igreja. Quando nós nos referimos ao casamento, que os dois serão uma só carne, a expressão da unidade de marido e mulher, e o Senhor usa muito o casamento como expressão, não é, como significado para a sua relação com a igreja. Então, este um só é entender a relação íntima que existe entre Jesus e a igreja, o esposo e a esposa, o noivo e a noiva, igreja do Senhor Jesus Cristo. Um só corpo, membros individuais sim, mas importante para todo o corpo. Somos membros individuais sim, com características individuais sim, com pensamentos individuais sim, mas todos importantes no corpo que é a igreja, cada um de nós, membros deste corpo. Um só Espírito, ou seja, guiado pelo mesmo Espírito prometido pelo Senhor em João 14:15. Nós somos guiados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. É que nos guia, que guia a igreja, que conduz a igreja, que controla a igreja, que capacita a igreja,
ou cada membro da igreja para o exercício do seu ministério. Um só Senhor, um só Deus, significando o senhorio absoluto de Deus. É para isso que fomos vocacionados. Para olhar para o Senhor e entendê-lo como o Senhor absoluto da igreja. Uma só fé, um só batismo, ou seja, é a unidade da igreja na defesa daquilo que cremos. Aqui não está se referindo à forma de batismo, mas nem à forma de fé, confiança, mas se refere à unidade daquilo que cremos, sendo defendida por nós, como crentes no Senhor. Neste texto, é isso que se refere. E o próprio Jesus expressou este propósito na sua oração sacerdotal, de João 17, você já leu? Olha que coisa muito interessante e importante. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, expressa exatamente este desejo de olhar para a sua igreja e vê-la em um corpo, reunida. Verso 17 de João 17 diz: santifica-nos, santifica-os, oração de Jesus, na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Os irmãos já leram esse verso 20 pensando nele? Eu, quando me deparei que percebi esse versículo de número 20, que muitas vezes eu li e não percebi, mas no dia que eu percebi, eu fiquei emocionado. Porque Jesus orou por mim aqui. Jesus orou por você. Porque Ele está orando aqui. Não te rogo apenas por estes quem? Os discípulos. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, aqueles que no futuro hão de crer. Ele orou por mim, orou por você, orou pelos crentes a partir do início da era apostólica, da era cristã, orou pela igreja de hoje e ora e está orando aqui por aqueles que ainda hão de crer. E quantos ainda hão de crer? Depende do desempenho que nós estejamos dando à nossa vocação. Que valor estamos dando? Olha o verso 21. Para que todos sejam um. É este o desejo do Senhor para a sua igreja, que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam uma unidade em nós. Para que o mundo creia, olha aqui, para que o mundo creia que tu me enviastes. É através da unidade, da vocação da unidade da igreja, que o mundo há de crer que o Senhor Jesus foi enviado. Seguindo, irmãos, viver de maneira digna da vocação é viver a vocação deste chamado. Ou seja, é o desenvolver dos nossos dons. É a igreja desenvolvendo os dons. Você vai dizer assim: pastor, o meu dom é vir aqui, sentar e orar por aquele que está cantando, por aquele que está pregando. Amém, é o seu dom. Meu dom é estar lá na frente cantando. Amém, é o seu dom. O meu dom é pregar. Amém, este é o seu dom. Pastor, o meu dom é cuidar do santuário. Amém. Não importa qual, irmão. Não importa. Olha o que diz aí, o versículo de número 11 a 13 do capítulo 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou doutores em alguma versão, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Jesus Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura de Cristo. A primeira coisa que eu preciso perceber nesta dignidade da nossa vocação é quem é que nos vocaciona.
Ele mesmo deu. Quem nos vocaciona é o Senhor. É Deus que vocaciona as nossas vidas para o exercício desta vocação na terra. É Ele que nos chama, o chamado vem de Deus. A uns Ele deu como apóstolo. Apóstolos do original, apostoloi, significa enviados. Enviados. Eu quero até abrir aqui um parênteses, irmãos, para dizer uma coisa para você. A gente vive um tempo de muitas novidades, né? Muitas novidades. Muitas, né, pastor? Muitas novidades. O último apóstolo, segundo o Novo Testamento, é João, na ilha de Pátimo. Porque foram homens chamados pelo Senhor, os 12, não é? Depois 11, depois mais uma vez 12, não é? Com aquela história de Judas que vai, mas Matias aí que vem, toma o seu lugar, que foram enviados pelo Senhor para estabelecer a sua igreja nos lugares onde deveriam ir. E posteriormente, no caminho de Damasco, nós temos um 13º, que é Paulo. A palavra apóstolo significa enviado. Se queremos entender a palavra apóstolo hoje como vocação, ela é da igreja e não de uma pessoa. Apóstolo hoje não é posição eclesiástica. O exercício do apostolado hoje é da igreja. Você, cada um de nós é um apóstolo do Senhor, porque cada um de nós foi enviado por Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o exercício do apostolado. Ou seja, cada um de nós deve entender a nossa vocação de dar testemunho da fé. Então, esta vocação está inserida na nossa experiência cristã, por onde nós passamos. Se queremos compreender este exercício do apostolado como uma função específica hoje, nós poderíamos dizer que são os nossos missionários, que são enviados aos rincões da nossa pátria e no mundo todo para plantar igreja. Porque o exercício do apostolado é enviado para plantar igreja e não para dirigir igreja, como hoje se entende, né? Alguns se chamam de apóstolos hoje, mas segundo o Novo Testamento e a palavra de Deus, apóstolo não é uma função eclesiástica. Então, fecho esse parênteses e volto para dizer para você que eu e você somos apóstolos. Todo crente é um apóstolo, neste sentido aqui, de sermos enviados pelo Senhor para dar testemunho da fé. Então a minha vocação e a sua vocação, irmão, é dar testemunho da fé. Outros para profetas, ou seja, um entendimento de que as profecias bíblicas precisam ser anunciadas. Paulo está usando a palavra profeta aqui neste tempo, porque a palavra ainda não tinha sido completada, mas hoje nós temos toda a palavra, toda a profecia está aqui. Então o exercício profético da igreja hoje é anunciar a palavra de Deus. A vocação da igreja hoje é dar testemunho da palavra de Deus. É anunciar o que está escrito. Não precisa inventar nada. Basta dizer e dar testemunho do que está revelado. Outros como evangelistas, ou seja, o cumprir da missão do ide, indo, fazei discípulos. Ou seja, traga pessoas para que elas possam ser também participantes deste corpo. Pastores, aqueles que cuidam e que zelam pelas pessoas, pelas ovelhas. Pastores, nós temos a função específica do pastor, mas há possibilidade de termos membros de igreja, crentes em Cristo, que cuidam de pessoas. Então, ela exerce o dom do pastoreio, não necessariamente a imposição de ser um pastor, mas nós, quando estamos cuidando de alguém, estamos auxiliando alguém, acompanhando alguém, aconselhando alguém, estamos exercendo o dom do pastoreio. Mas a função, alguns são chamados especificamente. Mestres, ou seja, ou doutores, aqueles que ensinam, aqueles que instruem, os que doutrinam, os que ensinam a palavra. Eu ouvi aqui a irmã dizer que a escola bíblica dominical está voltando aí, né? Em agosto. Então cada um de você, professor da IBD, é um mestre. É um mestre.
o exercício do ensino da palavra. Então, irmãos, são 5 áreas do desenvolvimento dos dons no reino de Deus que estão afetos à igreja e seus membros. Assim, portanto, irmãos, foram constituídas pessoas diferentes, com perfis diferentes, mas que participavam do mesmo corpo. E assim é hoje também, pessoas diferentes, perfis diferentes, mas que fazem parte do corpo, cada um de nós na igreja. Para o quê? Para conduzir os membros do corpo ao amadurecimento. A máxima do chamado da vocação que vem do Senhor para a vida é unidade do corpo, para que a igreja seja uma unidade. Ainda, queridos, nesse texto, viver a vocação é para contribuir para o desenvolvimento do corpo. Cada um de nós fazendo a nossa parte, né, desenvolve o corpo do Senhor Jesus, para que membros não sejam levados de um lado para o outro, por vãs doutrinas, por pensamentos vãos, pensamentos errados de homens que induzem ao engano. Olha aí o texto é exatamente o versículo 14 até 16, que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por outro vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, de cada vocação, faz o aumento do corpo para a edificação do corpo em amor. Por isso Paulo fecha este ensinamento quanto aos aspectos de termos a consciência de que precisamos andar de maneira digna da vocação, quando no verso 17 ele diz: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade de sua mente. Então, todo exercício é para o bem da igreja. Tudo que realizamos, primeiro é para glorificar o nome do Senhor, segundo para a edificação do corpo, e terceiro para a salvação de almas. Uma vez eu disse isso e alguém me questionou: pastor, não seria primeiro salvação de almas? Eu disse: pensa comigo. Primeiro, o nome de Deus precisa ser glorificado por tudo que faço. Segundo, como ganhar alma se não estou edificado? Então, edificado, santificado, edificado. Aí sim, pronto e capacitado para ir e ganhar almas e exercer o ID de Jesus, a vocação da missão de pregar o Evangelho. Portanto, irmãos, concluímos que bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, e essas juntas, né, fazendo cada uma a sua parte, conclui-se para o aumento do corpo do Senhor Jesus Cristo, é para que vivamos de forma digna do chamado do Senhor para esta vocação com que Ele nos chamou. É para entender o nosso papel no corpo, de andarmos de maneira digna, para de alguma forma eu e você compreender que precisamos santificar o nosso procedimento, para que então possamos expressar aos outros quem é Deus através de nós. Quem é Deus através das nossas ações. Quem é Deus através das nossas reações. Quem é Deus através das nossas relações com as pessoas. Que precisa ser revelado no meio da igreja. Deus precisa ser revelado no meio da igreja. O nosso Deus, o nosso Senhor, precisa ser conhecido no mundo. E assim então, é missão da igreja fazer com que Jesus volte, contribuir para a volta do Senhor, porque Ele disse que depois que todos ouvirem o Evangelho, aí então Ele voltará. Eu estou contribuindo para que Ele volte?
estarei contribuindo para que ele volte quando desempenho o modo digno da vocação que fui chamado. Deixa eu só fazer uma expressão, uma colocação interessante aqui, antes de orar para concluir. A palavra vocação, ela precisa ser compreendida aqui no texto, porque muitas vezes nós entendemos que vocação é um chamado específico. Também é. Mas a palavra vocação aqui é a vocação de todos os crentes. De todos os crentes. Principalmente, a primeira expressão vocação aqui se refere que todo crente é vocacionado para dar testemunho da fé. E a segunda expressão da palavra vocação aqui é que cada crente é chamado para servir ao Senhor no seu reino. Com alegria, com felicidade. Então que o Senhor Deus nos permita, não é? Viver a vocação que o Senhor nos convocou e nos chamou. Para servi-lo com alegria e com dedicação. Porque esta é a vontade de Deus para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a você que está em casa e que ouviu a palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um de nós aqui presentes, né, que possamos viver esta vocação que o Senhor nos concedeu a cada dia. Ó Deus querido e amado, obrigado por tua palavra e concede-nos, ó Deus, a oportunidade de dar testemunho da vocação que o Senhor nos chamou para fazer conhecida a fé em Cristo Jesus, a nossa fé em Jesus, e também, ó Deus, a vocação para o exercício do serviço cristão, servindo ao Senhor com alegria, entendendo que servimos no reino do Senhor. Que o Senhor possa, Pai querido, capacitar a tua igreja neste lugar, e a cada um de nós, para fazer a tua obra. Ó Deus, conduz a tua igreja na tua presença, e que nossas vidas sejam vidas realmente vocacionadas para o testemunho da fé. Ó Pai, que o teu grande amor e a graça do teu Filho Jesus e a comunhão santa do teu doce Espírito seja conosco, ó Pai, a cada dia e com a tua igreja espalhada pela face da terra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor.